breve introdução. Então, boa noite a vocês, pessoal. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4 do turno da noite. O tema hoje são crimes contra a administração pública. E nós tivemos como pano de fundo, né, um vídeo que eu enviei para vocês. Acredito que todos viram, né, antes da aula aí, o vídeo. Eu gostaria que a Fernanda narrasse aí, resumisse o que aconteceu. Então, é um caso, um vídeo de uma diligência policial que parece que eles receberam a acusação de que uma escrivã estivesse recebendo propina. E aí, para isso, eles queriam revistá-la. E boa parte do vídeo é ela falando que ela aceita ser revistada desde que por uma policial feminina e o delegado falando que ela está dificultando o trabalho dele, que não tinha problema, que ficariam 2 policiais femininas ali. E ela perguntando, você ainda vai gravar isso? Porque tinha uma pessoa filmando. E, enfim, ficou nessa discussão um bom tempo até que ele dá voz de prisão para ela, algema, e eles começam, em um certo momento, a desfila e encontram, acho que R$200, não lembro se foram 4 notas, o vídeo é bem grotesco, como eu disse anteriormente, e ela é presa. Né? Esse é o vídeo, ela é despida ali na frente de vários homens, contra a sua vontade, a força, numa situação péssima, para dizer. Ô, Fernando e pessoal, essas notas, algum detalhe relevante? Alguém consegue identificar? Não sei se é isso que o senhor quer que a gente fale, mas no momento que as notas aparecem, não dá para ver direito se foi da calça dela que saiu. Eu percebi isso no vídeo, que as notas meio que surgem assim, mas no vídeo não fica nítido se elas vieram de fato da roupa da escrivã. Tá. Não, perfeito. Acho que elas eram copiadas, né? Xerocadas. Exatamente, Leandro. Teve isso. Eles xerocopiaram cédulas, acho que de R$50, para poder, né, entregar para ela. Então, assim, ó, em resumo, né, qualquer situação. Essa policial civil, uma escrivã, ela foi acusada de cobrar R$200 para arquivar um determinado inquérito. Primeira pergunta, ela tem poderes para arquivar um inquérito? O que vocês me dizem? Acho que só o Ministério Público, não? Então, o que acontece, pessoal? Nunca um delegado, um policial, vai poder arquivar um inquérito. Pode chegar lá uma notícia crime na delegacia, investigaram, não deu em nada, não acharam, falaram que nem era crime, falou que não sabia quem era o autor. O que ele tem que fazer? Encaminha para o Ministério Público, e o Ministério Público, né, a pedido do delegado, pode arquivar esse inquérito. E aí, o que acontece? Pedindo o arquivamento, o juiz precisa homologar. Se o juiz não homologa, não concorda, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse inquérito lá para o Procurador-Geral, né, de Justiça da República, para ele falar se vai ou não arquivar ou oferecer uma denúncia. E aí, se o procurador insistir, falar que se não, é caso de arquivamento sim, acabou, não cabe mais recurso. Acho que esse é um dos problemas, né, essa autonomia é um dos problemas aí também que o Augusto Aras está lá né, sendo criticado no Supremo Tribunal Federal. Disse, né, está sendo dito que ele não faz nada, e a princípio a iniciativa é toda dele. Né? Se ele realmente não tomar nenhuma iniciativa de oferecer denúncias, né, de pedir arquivamento de casos, tal, o judiciário, em tese, não pode fazer nada, viu, pessoal? Hoje em dia a situação está muito assim, né? Hoje o Supremo está fazendo muita coisa, né? Coisas que eu não imaginava que seria possível fazer estão sendo feitas. Então, assim, não duvido nada também do Supremo falar assim, não aceito o arquivamento, vamos tocar o processo. Mas, em tese, isso não é possível, ok? Mas o que vai acontecer? Então, essa policial seria um absurdo, ela vai arquivar o inquérito? Não é exatamente isso, né, pessoal? Ela vai querer, tipo assim, vai dificultar o andamento do inquérito, vai tornar com que ele seja inconclusivo, não vai conseguir nada, ou seja, no fundo, o efeito prático seria esse, né? Esse inquérito ia virar um nada jurídico. Mas o que aconteceu? E foi curioso que a denúncia desse caso penal, foi lá em São Paulo, diz que a policial civil solicitou R$1.000 de suborno, depois baixou para 600 e, por fim, baixou para R$200.
A pessoa que foi subornada, ele estava sendo investigado por porte de drogas. Aí estava lá aquela discussão, ó, vai ser tráfico, vai ser um porte, e drogas será o tema da nossa próxima aula da semana que vem. Ele comunicou à Corregedoria de Polícia Civil. O que a Corregedoria fez? Instaurou uma investigação, comunicou ao Ministério Público, eles começaram a investigar a policial, solicitaram a quebra do sigilo telefônico dela, da interceptação telefônica, ela foi grampeada, começaram a ouvir as conversas dela, e ao final eles realizaram essa operação para tentar, né, talvez prendê-la em flagrante, produzir provas daquilo que aconteceu. Vamos começar pela policial, né? Ela passou por um constrangimento muito grande, mas assim, ela teria praticado um crime descrita essa situação? Qual que seria esse crime? O que vocês me dizem? O primeiro critério, só aí já antecipando um pouco, acho que o primeiro critério, pessoal, é o seguinte: vão lá no Código Penal, a gente vai ver lá, né, nós estamos falando de crimes contra a administração pública, os vários capítulos, aí vocês também vão ver o primeiro lá, um crime praticado por um funcionário público contra a administração. Será que é o caso dela? Ou é um crime praticado por particular? Ou então é contra a administração pública estrangeira? Então, pelos títulos dos capítulos, a gente já consegue ter uma noção de onde provavelmente vai ser encontrado o tipo penal em que ela incorreu. Eu marquei aí de vermelho porque, a princípio, é isso. Ó, ela é um funcionário público, supostamente ela praticou uma infração, né? E isso aí afeta a administração em geral, né? Afeta o particular, obviamente, mas nós não temos delitos aqui, um capítulo que é tipo assim, crimes praticados por funcionário público contra o particular. Nós não temos. Então, nós temos contra a administração em geral, nós temos contra a administração da justiça, né? Aí vai depender da situação que se encaixa. Vocês conseguem antever aí que infração que ela poderia ter praticado? Ou mesmo assim, em termos leigos, que tipo de crime seria isso? Ela solicita uma vantagem ou exige uma vantagem para poder, né, deixar de trabalhar, de praticar o que ela tinha que praticar. Quem se habilita? Eu penso na concussão também, não precisa. Nós temos concussão, temos corrupção passiva, talvez entre aí corrupção ativa. Então é o seguinte, eu já antevendo as possíveis respostas, selecionei, ó, a princípio nós vamos ter esses 3 crimes aqui, o Bruno está falando corrupção passiva, perdão, foi demais. Qual que é a característica desses crimes? Os 2 primeiros, 316 e 317, são crimes praticados por funcionário público contra a administração. Já o 333 é crimes praticados por particular contra a administração. Então, assim, o crime praticado por funcionário público, ele normalmente, em termos de corrupção, nós não vamos encontrar, gente, um crime no Código Penal que fala assim, crime de suborno, crime de suborno, acho que a gente nem encontra no Código Penal essa expressão suborno, né? Antigamente, o Código do Império, parece que ele falava alguma coisa assim de suborno. Aqui no Código Penal, a gente tem quando fala de falso testemunho ou falsa perícia, eles falam em prática do crime mediante suborno. Mas em termos de corrupção, né, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, embora a linguagem jornalística corrente seja suborno, né, propina, isso são palavras que normalmente não são utilizadas tecnicamente. O que é a concussão? É alguém exigir para si uma vantagem, né, em razão do cargo, né? Pode até nem ter assumido o cargo, a função ainda, mas é em razão dele. O que é a corrupção passiva? É o corrupto mais educado, né? É o funcionário público que, em vez de exigir, ele vai solicitar ou receber, né, essa vantagem devida. A Jéssica que está perguntando aqui, né? Poderia ser prevaricação? Ô, Jéssica, a princípio até poderia ser prevaricação. Se a gente for ver a prevaricação, o artigo 319 do Código Penal, o que ela estabelece? É deixar o funcionário, deixa eu só localizar aqui, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que isso significa, pessoal? Aqui, o funcionário público, se ele não faz o serviço dele, ou ele faz contra, né, o que a lei determina, ele pode ser punido administrativamente por isso. Mas isso, por si só, não é um crime. Será um crime de prevaricação se ele age dessa maneira
para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Pessoal, se a gente fosse pegar todo funcionário público que é desidioso, pouco preocupado, tal, ia ter uma quantidade assim substancial que estaria em tese praticando esse tipo de conduta, né? Eu tenho dado cursos aí no judiciário, eu vejo o nível do pessoal é muito bom. Esses casos são uma exceção, mas como nós temos milhões de servidores públicos no país, né, nós vamos encontrar sei lá, uns 5, 10% aí que está nesse tipo de conduta. Então, assim, é muita gente. Mas a lei exige que ele faça isso para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Então, por exemplo, tem um fiscal lá de tributos, né, ele está lá, pedem a ele a expedição de uma CND, ele fala, não, em 30 dias está pronta a CND, né, a certidão negativa de débito. Passa 30 dias, 60 dias, 90 dias, não aparece a CND. E o cara não está trabalhando e não está nem aí. Isso não é crime, pessoal. Vai ser crime se houver um sentimento ou interesse pessoal. Por exemplo, quem lhe pediu foi o vizinho dele. Ele é brigado com esse vizinho. Aí ele chega e fala assim, ó, esse vizinho meu, vou dar um chá de cadeira nele. Eu não vou expedir essa CND no prazo, só para ele sair prejudicado. Eu sei que ele quer concorrer a uma licitação, ele quer fazer um concurso, eu vou enrolar a CND. Ele está fazendo isso, então, para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Isso é muito difícil de se provar, viu, pessoal? São raras as acusações e condenações de prevaricação. Se vocês virem uma delas algum dia, tirem uma cópia para mim da sentença, do acórdão e me mandem, né? Porque provar esse elemento subjetivo, especial fim de agir, encontra uma certa dificuldade. A princípio, ela até prevaricou, mas o prevaricar dela é um crime subsidiário, sabe, Jéssica? Ela simplesmente não prevaricou. Ela prevaricou para obter uma vantagem devida, ou seja, ela fez coisa errada para ganhar dinheiro. É mais grave do que a simples prevaricação. Então, acaba que a concussão, corrupção passiva, eles vão absorver essa prevaricação. E aí a distinção das duas são essa: o exigir é uma coisa mais contundente. Aqui, ó, você quer essa licença ambiental? Você não vai ganhar de jeito nenhum, só a não ser que você me pague 100 mil reais. Estamos conversados. É uma exigência. Ou então você quer sorrir, tem que fazer sorrir, né? Então, aqui, as coisas vão fluir melhor se você me ajudar. Então, o funcionário público que atua dessa maneira, ele já está solicitando a vantagem devida. O curioso é que as penas são iguais, né? Menos pior. Quando o Código de 1940 foi criado, a pena da concussão era maior. A pena, acho que era 3 a 8 anos, e a corrupção passiva era 2 a 8 anos, ou 2 a 8 anos. Não, perdão, acho que 2 a 6. E aí o que aconteceu? Houve mudanças no código, aumentaram a pena da corrupção passiva, que ficou mais alta do que a da concussão. Eu falei, gente, mas o exigir é mais grave do que o solicitar. Aí em 2019 eles corrigiram, equipararam aí as punições. Hoje os dois têm as punições equivalentes, 2 a 12 anos. E a corrupção ativa? A corrupção ativa é o particular. O particular que vai oferecer uma vantagem ou prometer uma vantagem para o funcionário público, para ele, né, praticar ou deixar de praticar um determinado ato. São crimes bilaterais? Não. O que são crimes bilaterais? Se não me engano, o Código Penal italiano mais antigo, ele tratava esses crimes como bilaterais, no seguinte sentido: só há corrupção passiva se houver a corrupção ativa, e vice-versa. Então, por exemplo, o particular ofereceu a vantagem devida e o servidor público recebeu a vantagem devida. Os dois praticaram a infração consumada. Pronto, então houve o crime bilateral. Hoje não. Aqui no Brasil não é assim que vigora. Basta um deles fazer a conduta que o crime está consumado. Então, por exemplo, o particular ofereceu a vantagem, o funcionário recusou, o particular comete o crime. O funcionário solicitou a vantagem, o particular não deu, o funcionário cometeu o crime. Então, não há essa necessidade de que os crimes, eventualmente, né, quando os dois estiverem mancomunados, por exemplo, lá na Operação Lava Jato, né, que tinha aquelas construtoras, o que acontecia? O pessoal lá da Petrobras solicitava vantagens indevidas, a empresa oferecia e entregava a vantagem devida, e assim, no fundo, os dois cometiam as infrações penais, né? E aí, quem foi, né, como a empresa não existe essa responsabilidade penal da pessoa jurídica, os, né, diretores da empresa começaram a responder por esses atos criminalmente.
Uma pergunta para vocês. Para cometer esses crimes, é necessário que receba a vantagem indevida, que entregue a vantagem indevida? O que vocês acham? Aí vem a pergunta: são crimes materiais que exigem um resultado externo? São crimes formais que não precisa desse resultado? No caso aí da policial, né, eles estavam querendo lá prender o resultado, né? O objeto lá, ó, ela recebeu uma propina, né? Essa propina é o que? É dinheiro? Ela está em poder dela? Ah, então vamos lá pegar isso aí, vai ser o objeto material, vai ser o auto de corpo de delito. Vai comprovar que houve a materialidade do crime, o resultado externo que se produziu. Precisa disso? O que vocês acham? Creio que não, né, professor? Pelos verbos exigir, solicitar ou receber. Não sei. Só o fato de você exigir ou só o fato de você solicitar já caracteriza. Fernanda, exatamente. A gente tem que ler o tipo penal e verificar se ele prevê um resultado, né? Tipo assim, ó, exigir tal coisa aí, auferindo dinheiro, recursos, não sei o quê. Ah, peraí, o auferindo recurso, então, exige que ele receba, que aufira esse valor. Mas aqui, a concussão na modalidade exigir, exigiu, pessoal, o crime se consumou. Na corrupção passiva solicitou, o crime se consumou. Aceitou uma promessa, também está consumado. O receber que é mais assim, né? Você consegue materializar esse verbo, né? Receber a vantagem devida. Então, peraí, o que você recebeu? Então, tem algo concreto, palpável. Né? O oferecer ou prometer, também assim, só de eu oferecer que você aceita isso, não significa que eu vou entregar, não é? Então, assim, são crimes formais, pessoal. E aí vem uma pergunta. Peraí, se por acaso são crimes formais, por que eles estavam lá tentando prender a escrivã, fazendo aquela operação, se ela tinha cometido o crime talvez dias antes, não? Quando ela chegou e falou assim para o rapaz, aqui, ó, me paga tanto. Naquele dia que ela falou, me paga tanto, o crime se consumou. Na entrega do valor, vai ter um novo crime? O que vocês me dizem? No fundo, a gente pode até pensar, ou não, realmente a modalidade de solicitar ocorreu dias atrás, mas nós queremos prendê-la em flagrante na modalidade de receber. O rapaz vai entregar, então nós vamos pegar o recebimento. Ok. Na realidade, gente, vai ser um crime único ainda, né? Não são várias infrações. Isso aqui é um tipo misto alternativo. Se ela praticar todas essas condutas, é um crime só. Mas, assim, o receber talvez tivesse um aspecto mais de produção de prova. Ó, vamos provar que ela realmente estava solicitando a vantagem devida. E essa solicitação vai ser comprovada pelo recebimento. Embora, né, a solicitação é um crime autônomo e o recebimento seja também independente. E aí, pessoal, vem também uma outra questão. Como é que se prova um crime de corrupção? Vocês têm uma ideia? Como é que a gente consegue? Eu fico pensando, parece que eles são muito parecidos com os crimes contra a dignidade sexual, não? Imagine, foi praticado um estupro. Não é na frente de todo mundo. É uma coisa oculta, escondida. A corrupção também, acho que tem essa característica, não? Ninguém sai aí noticiando, ó, estou vendendo sentença, a tabela é essa, preço X, não. São coisas que ocorrem, né, de maneira clandestina. Como é que a gente prova esse tipo de infração? O que vocês, como policiais, me diriam? Investigadores? Talvez é diante dessa dificuldade que eles estavam insistindo tanto em provar a materialidade, né? Eu lembro que um deles comentou que, se a gente não achar, eu não posso nem levar ela adiante. Falou alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, né, Leandro? Isso. Aqui, a palavra da vítima serve como prova? O rapaz que foi extorquido, né, que a acusação foi que ela exigiu, então ele foi extorquido. Se ele chegar e falar assim, que ó, ela está me extorquindo, eu tenho um inquérito aqui contra mim, está sendo investigado, ela falou que pode aliviar para mim, não sei o que, não vai dar em nada se eu pagar X. Isso é uma prova? Eu acho que é, né, professora? Seria uma...
Eu não sei como é que faz a oitiva, mas seria uma prova, não? Sim, eu acho que seria uma prova muito contundente, né, pessoal? Porque eu falo o seguinte: como é que você vai provar que alguém é corrupto? Né? Você está exigindo. Ou você vai filmar escondido, você vai ter interceptação telefônica, pode gravar alguma conversa, né? Mas, assim, nem sempre é possível se provar, né? Acaba que se há uma vítima específica, né, isso é muito bom. Tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles chamam lá, acho que chama whistleblower, que são, assim, os denunciantes. Então, assim, pessoas que, se por acaso apontarem crimes ocorridos na administração pública, eles recebem recompensas. Às vezes são recompensas, assim, de milhares de dólares, entendeu? São tipo delatores. Então, assim, tomando ciência disso, aqui no Brasil a gente está tendo aí essas delações premiadas, né? Normalmente de pessoas envolvidas nos crimes. Mas lá nos Estados Unidos, não. Às vezes tem um funcionário que soube lá que o chefe dele está envolvido com coisa errada. Se ele junta a prova, apresenta lá para a polícia, para o Ministério Público, ele pode receber recompensa por isso, né? É uma forma de estimular esse tipo de conduta. Eu me lembro uma vez, gente, a Polícia Rodoviária Federal, lá em Montes Claros, eles estavam desconfiados de 2 policiais. E aí eles começaram a montar assim, uma operação para prendê-los, subiram assim no morro, entendeu? Eles ficavam na estrada parando os carros, né? Ônibus, caminhões. E aí eles começaram a perceber o seguinte: eles chegavam no meio da estrada, parados assim a pé, vinha um ônibus, eles estavam lá no meio da faixa, né, de rolamento, no meio da rodovia, aí eles faziam um sinal, parava, o motorista parava assim uns 10 segundos, 15 segundos e ia embora. Aí vinha um bronze de caminhão, parava 10, 15 segundos e ia embora. O que eles estavam fazendo? Eles apresentavam tipo uma pastinha para eles, assim, que o motorista tinha que chegar, pegar 10, 20 reais, colocar dentro da pastinha e devolver. Eles já estavam cientes disso, sabe? Era uma coisa assim, acho que devia ser uma corrupção que já se praticava lá durante, sei lá, meses, anos. E aí a polícia começou a filmar aquilo de longe, não sei o quê, tal, esperou eles voltarem lá para o posto de coisa, a corregedoria chegou, aí falou assim: ó, vocês estão presos, flagrantes, estamos desconfiados, vocês estão pedindo propina ali, vantagem devida, isso aí é o quê? Corrupção passiva, concussão. Aí foram revistar os policiais. Acharam lá uns R$ 1.000 em nota de 10 e de 20. Tudo amarrotada dentro do bolso deles. E aí ele chegava assim: ó, de onde vem esse dinheiro? Eles não souberam explicar. E falou: não, isso aqui a gente tem fortes indícios, nós filmamos vocês estão pedindo de cada um desses ônibus e tal. Se por acaso tivesse um motorista de ônibus, de caminhão, que relatasse, falou: não, eles pediram mesmo, e eu tive que pagar. Eles fazem isso sempre. É uma prova muito robusta, né, que vai, acho que, confirmar o que aquele dinheiro encontrado aconteceu. E a gente sempre pensa, né, gente, o erro judiciário temos que tomar muito cuidado, sim, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, gente, quando a pessoa normalmente está correta, a chance dela ser prejudicada é muito pequena. Aí tinha um terceiro policial federal, rodoviário federal, que eles encontraram R$ 1.500 dentro da bolsa dele. Falou: e esse dinheiro aqui? Ele chegou e falou assim: não, aqui, ó, eu estou saindo de férias amanhã, eu fui hoje ao banco, eu vou viajar, saquei o dinheiro. Você tem um comprovante de saque? Não, tem aqui, ó, perfeitamente. Mostrou. Ou seja, a coisa correta. Para ele não sobrou, não teve investigação, não teve nada. Então, assim, a palavra da vítima é importante, né? Se tivermos outros elementos, melhor ainda. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, eles fizeram aquela operação para tentar produzir prova, tentar prender em flagrante delito. E qual que foi a ideia? Eles chegaram lá e falaram o seguinte: ó, você que está sendo extorquido, você combina de encontrar com ela, você deixa esse dinheiro xerocopiado para ela, que isso aí vai marcar o dinheiro, a gente vai entrar na sala logo depois que você sair, e aí nós vamos pegar o dinheiro nas mãos dela e vamos provar que, ó, a gente tem a nota original, tiramos cópia delas aqui, esse dinheiro foi o que foi entregue para ela. Esse era o plano maquiavélico lá dos oligofrênicos, né? Que saiu tudo errado. E saiu tudo errado por quê, gente? Porque acho que tem uma prova ilícita nisso aí, não? A forma como foi obtido esse dinheiro nas mãos dela, a gente pode utilizar como prova do crime? Ou seria uma prova ilícita? Foi uma prova ilícita. E com base em que vocês falam que é uma prova ilícita? O que, tipo assim, uma prova para ser ilícita, ela tem que ter violado alguma lei, a Constituição? Em que aspecto que houve essa violação? O que vocês acham? Eu acho que tem todo um protocolo de revista, né, professor? E o caso dela foi que ela não seguiram nenhum tipo de protocolo.
Ali fizeram, prenderam ela, deixaram ela vulnerável, retiraram a roupa dela para conseguir pegar o dinheiro. Exatamente, Jéssica. Ô, pessoal, uma pergunta antes. Por que que existem provas ilícitas? Sabe, assim, por que que imagine, você tortura uma pessoa, ela confessa a prática de um homicídio e indica onde está o corpo. Encontrou o corpo. Ué, não é uma coisa importante? Ó, nós descobrimos um homicídio, ele vai ter que pagar por isso, mas a princípio a prova vai ser ilícita. Por que que a prova seria ilícita? Se ela prova a verdade, ela está provando a verdade, ela não está inventando nada. Ele confessou, falou, eu matei, o corpo está lá, depois de muito ser torturado. Mesmo trazendo a verdade, essa prova é ilícita? Por quê? O que justifica classificar provas como ilícitas? Porque viola direitos fundamentais. Acho que para Sim. além disso, a gente pode pensar que existem outras formas de chegar a esse resultado. Será que precisava torturar essa pessoa até o último grau para ela falar? Não existiam muitas formas de conseguir essa verdade? Sim, Fernanda, é verdade. Acaba que você está violando direitos fundamentais, né, dependendo da situação, e aí não é. Acho que o interesse em descobrir, aí acho que é uma questão de ponderação, né? O interesse de se descobrir a prática de um crime, ele vai ceder para o interesse de não violar direitos fundamentais. Diga, Emanuela. Oi? Manuela, não estou ouvindo. Você levantou a mão? Alguém ouve a Manuela? Não, professora, não está ouvindo. Manuela, ó, eu vou continuar. Se quiser, pode falar, pode me interromper, fique à vontade. Não sei se você me ouve. Ou então coloque aqui no chat a sua dúvida, a sua pergunta, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Existe um outro aspecto também, pessoal, da prova ilícita, sabe qual que é? É o seguinte, para evitar que as autoridades policiais, públicas, né, que encarregadas da persecução penal, elas tenham limites na atuação. Imagine se a gente chega e fala assim, não, torturar uma pessoa é prova admissível. Lá, né, nós estamos aí na moda, Cabul, Afeganistão, os Estados Unidos, logo no início da guerra, ele usou métodos de tortura, aqui no Brasil seriam ilícitos, né? Eles utilizaram formas de interrogatório lá que, para os americanos, eles falaram que eram lícitos, né? Então, assim, essa classificação vai depender muito também da época, do local, mas acaba que, tipo assim, é um limite também para a correição da conduta dos encarregados da persecução penal, né? A gente não quer, imagina, um policial ele tem que pedir uma interceptação telefônica para um juiz, é um procedimento demorado, tem que justificar por quê e tal, mas ele pode simplesmente ir lá e grampear o telefone sem ordem nenhuma. Falou, peraí, ó, não dá para fazer isso. Isso aí é uma conduta ilícita, você tem que ter limites, a lei estabelece quais são os limites. Então, essa conduta sua vai ser punida de que forma? O que você produziu não tem valor, né? Então, a Manuela está falando aqui, que acredita que para se livrar da tortura, uma situação de vulnerabilidade, as pessoas acabam confessando, sim, sem dúvida nenhuma. Isso aí já, né, nem precisa, né? Existem inúmeros exemplos. Lá nos Estados Unidos, pessoal, é uma coisa que eu estou estudando ultimamente, o erro judiciário, né? Lá é muito comum ter as clínicas de inocência, são pessoas que trabalham em faculdades de direito que procuram descobrir erros judiciários. Eu estou querendo ver se eu consigo implantar uma aqui na UFMG. Então, assim, existem inúmeros casos, né, uma pressão muito grande, às vezes não chega nem a ser tortura, né, porque lá eles também, tipo assim, vão fazer corpo de delito, não pode deixar marcas nem nada, mas, assim, interrogatórios altamente desgastantes, fica privando a pessoa de sono, não dá alimento para ela, não dá água, e ela fica lá, assim, ó, tem situações horrorosas, pessoas com uma certa deficiência mental, menores de idade, então, assim, tem muitas situações, né, para poder tornar questionável essa conduta de interrogatórios, né, que ocorre lá nos Estados Unidos. Então, assim, realmente não é a prova ideal. Mas é curioso, pessoal, lá no Canadá, sabe o que eles fazem? Eles admitem a prova ilícita, mas com uma condição. O policial, a pessoa que produziu a prova ilícita, ela tem que ser punida. Se ela for punida, a prova vai ser admissível.
Eu achei que é uma solução interessante. Imagine você, eles pegaram lá encontraram lá, sei lá, um telefone da pessoa, conseguem quebrar o telefone sem autorização, sem nada, não tiveram mandado de busca e apreensão para apreender aquele telefone, começam a consultar lá o WhatsApp dela, descobre lá o crime praticado. Vão lá, investigam, encontram o corpo onde foi enterrado. A princípio é uma prova ilícita. Violou direitos fundamentais, o réu violou o direito à privacidade, direito à intimidade, não sei o quê. Não houve autorização judicial para buscar e apreender esse telefone. Mas, assim, desde que o policial seja punido, né, pelo ato ilícito praticado, essa prova vai ser admitida no processo. E, assim, e aí eles têm a percepção que é o seguinte, em determinadas situações, ainda que nessa balança de uma prova ilícita e apurar a verdade de uns fatos, eles preferem apurar a verdade de um fato, ainda que a prova seja ilícita. Não é o que nosso sistema adota, né? O nosso sistema não pensa dessa maneira. E o que acontece? No caso específico da policial civil, da escrivã, houve a violação desse artigo do Código de Processo Penal, o artigo 249. A revista de uma mulher, gente, tem que ser feita por outra, salvo se isso aí trouxer um atraso, né, frustrar a própria diligência lá de coisa. Não era, sinceramente, o caso aí que está sendo examinado. Aquele policial, né, o delegado, ele poderia perfeitamente chegar assim, tinha lá 2 policiais, se eu não me engano, né, femininas, poderia chegar assim, entrem aqui nessa sala, revistem ela e me tragam aí o que vocês encontrarem. Mas sabe o que acho que foi o problema, gente? A visão de túnel. O que é a visão de túnel? A pessoa fica tão focada numa coisa que ela não percebe o que está ao redor. Ela não consegue nem raciocinar. Esse policial, eu acho que ele estava tão obcecado, querendo, né, prender essa policial. Eu não sei aonde que eu li, né, que eu vi muitas coisas sobre esse caso, que falou que acho que era a primeira investigação que ele estava fazendo como assessor lá do corregedor. Então, acho que ele queria mostrar serviço, né? Queria, não, vamos tirar a banda podre da polícia aqui, aqueles policiais que pedem propina. E ele perdeu toda a razão, né? Ele poderia simplesmente, ele devia estar imaginando o quê? Não, se eu deixar a policial feminina fazer a revista, a escrivã vai enganá-las, eu não vou conseguir a prova, tal, não vou permitir, eu que tenho que fazer isso pessoalmente. E aí deu no que deu. O que vai acontecer, pessoal? Se esse constrangimento, né, acabou que foi ilícito, né? A revista é um meio de prova, né? Esse meio de prova foi ilícito, tudo que decorre dela vai ser ilícito também. Isso é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Não sei se vocês já viram, ouviram falar no processo penal. Começou isso com a Suprema Corte dos Estados Unidos, eles falando assim, eu torturei uma pessoa, essa pessoa confessou onde estava o corpo escondido. Eu fui lá, o corpo não, droga. Acho que um dos primeiros casos foi esse. Aí o traficante indicou, eles foram lá prender a droga. Aí chegou e falou assim, peraí, a primeira prova, a confissão, ela foi ilícita. Tudo que deriva dela agora vai ser ilícito. Então, se em decorrência da confissão encontraram a droga, a materialidade que seria comprovada do crime, também será ilícita, não vai poder ser utilizada. O Brasil expressamente adotou isso agora no nosso Código de Processo Penal. Teve uma reforma aí de 2009 que introduziu isso. E tem só 2 exceções. Se por acaso a prova derivada ela for independente, né, não tem nexo de causalidade, ou ela seria encontrada de qualquer jeito, né, descoberta inevitável, a gente pode aproveitar a prova em cadeia. Mas fora essas exceções, não. Então, assim, exemplos que eles dão. O rapaz estava sendo torturado para indicar onde estava o corpo da menina que ele a estuprou, depois matou, e aí ele estava escondido na casa dele. A polícia foi lá na casa dele com o mandado de busca e apreensão, simultaneamente, né, ao mesmo tempo. E aí estava lá procurando, tal, aí chegou a notícia, falou, tá na casa aí, é só achar lá em tal lugar. Estava escondido num local fácil, dentro de uma geladeira, o corpo, por exemplo. Aí seria meio que uma descoberta inevitável. Falou assim, ainda que não fosse a confissão ilícita, a polícia já estava lá com o mandado de busca e apreensão, revistando a casa toda, o esconderijo não estava difícil, eles iam localizar aquela prova. Então, eu vou admiti-la como prova da ocorrência de um homicídio. Então, assim, tem umas exceções que aí vai ter que analisar caso a caso. O que eu quero dizer é o seguinte, se a revista da policial foi ilícita, né, não seguiu o que prescrevia o Código de Processo Penal, tudo que derivou de lá
E tudo foi o quê? Na verdade, as notas falsas, né? As notas que estavam em poder dela, não podem ser utilizadas também no processo, porque é um fruto da primeira prova que estava envenenada. Ok, pessoal? E aí, o que vai acontecer? Nesse caso, o juiz foi e sentenciou. Vocês acham que o juiz condenou ou absolveu a policial? Eu acho que absolveu. Eu também. O juiz, no fundo, ele absolveu, né, no final das contas. Ele chegou e falou assim, ó, foi feita a interceptação telefônica, gente, deixa eu ler para vocês a interceptação telefônica. Me digam aqui o que vocês acham. Foi transcrito na sentença a seguinte coisa: chega um homem, que é o rapaz que foi extorquido, boa tarde. A mulher, que é ela, a escrivã, e aí? Aí o homem fala, ó, ficou legal. Não, aí ela fala, ficou legalzinho. Aí o homem, sim, Aí ela diz, agora, se o seu pai vier aqui confirmar isso para você, tá, daquele negócio, aí o rapaz, aí, deixa eu te falar. Não, faz isso, dá uma passadinha aqui que a gente conversa. Não, então, deixa eu te falar. Eu arrumei só uma parte. Então, dá uma passadinha aqui que a gente conversa, tá bom? Não, tá bom então. Isso prova alguma coisa? Não. Eu acho que não também. Também não. Nem entendi a conversa, pra falar a verdade. Não, Acho bem fraco. a conversa foi nesse sentido aqui, ó, arrumei aquele negócio, arrumou, tá aqui, mas deixa eu te falar. Não me fala agora, não, vem aqui que a gente conversa. Não, eu só arrumei uma parte. Não, vem aqui que a gente conversa. Foi isso. Diga lá, Alberto. Professor, na verdade, o senhor fez um comentário aí sobre a questão do Canadá em relação a, eventualmente, uma prova ilícita poder ser considerada, né, enfim, Sim. ilícita. Acabei me lembrando de um fato que eu acompanhei lá, que foi em Vancouver. A polícia, ela, por exemplo, ela coloca uma bicicleta na rua, um carro aberto, e fica observando. Se alguém tenta, enfim, roubar o carro ou aquela bicicleta, é preso, entendeu? Eles têm muito essa conduta lá, em Vancouver. Eu não saberia dizer se é no Canadá como um todo, mas em Vancouver, com certeza. Mesmo caso, seria a mesma coisa, enfim. Vou tocar nesse assunto, mas o Canadá realmente é interessante. Eles têm lá um tal de, como é que chama? Mr. Big Confessions. Eu não conheço profundamente, não, pessoal. É coisas que nem que você vai lendo, aí tem um artigo, você lê ali e tal, não estudei a fundo. Mas, assim, isso aí é daqueles casos de agentes infiltrados. Então, assim, um policial se faz passar por um bandido, alguma coisa assim, tem situações lá que são coisas horrorosas. Tipo assim, eles insistem tanto para a pessoa cometer o crime, sabe? Instigam tanto a cometer, que a pessoa comete, às vezes assim, né? Meio que, nossa, tô... E aí vai preso. E tem uma condenação, tudo. Tem um caso, eu não vou me lembrar, acho que na Netflix, gente, tem uma série de episódios assim, é uma coisa até um pouco chocante, que uns menores, eram menores de idade, um policial infiltrado começa a falar um tanto de coisa para eles, tal, e eles, a princípio, eles negam tudo, mas depois eles vão entrando nessa história, vão começando a falar, começam a apoiar o que o policial está dizendo, e no final eles são condenados pela prática de homicídio. E, assim, tudo indica, né, tanto é que virou isso aí um seriado, tudo indica que eles são inocentes, entendeu? Mas é esse tipo de conduta que tem lá. Aqui no Brasil, o que nós temos a esse respeito? Nós temos aqui, ó, um flagrante esperado, um flagrante preparado e um flagrante forjado. O que vai ser a diferença de cada um? O flagrante forjado, pessoal, é o pior de todos. É o policial chegar, enfia uma bolsa lá, um saquinho de maconha, cocaína no bolso de alguém e fala que, ó, está preso em flagrante, ele está portando droga. Ele criou o crime contra uma determinada vítima. Então, isso é um flagrante forjado. Na verdade, o policial ele pratica um crime. Nós temos, no outro extremo, o flagrante esperado, totalmente ilícito. Eles estão lá, eu já vi isso várias vezes, estão lá na interceptação telefônica, falam, ó, vamos entregar a droga em tal lugar, tal horário, não me encontra lá. Os policiais vão lá, ficam de campana, esperam um entregar a droga para o outro, prende os dois em flagrante. Fala aqui, ó, pronto, estão presos. Perfeitamente ilícito. E nós temos o flagrante preparado. O que é o flagrante preparado?
É quando, assim, essa situação, Alberto, que você mencionou, sabe? Eles criam incentivos para a pessoa cometer o crime, e muitas vezes aqui no Brasil esse crime vai ser um crime impossível, porque eles vão impedir que o resultado aconteça. Esse exemplo da policial civil, acho que é o mais clássico. Eles pegaram cédulas falsas, né, assim, xerocopiadas, como propina. Imagine, tipo assim, o crime consiste em você receber uma vantagem devida. Que vantagem é essa? Isso aí não tem valor nenhum, né? É dinheiro xerocopiado. Então, assim, o crime ele seria impossível de se consumar, mas eles fizeram isso com qual intuito? Para poder produzir prova de que ela tem envolvimento no fato. O que o juiz fez, então? O juiz chegou e falou assim, ó, não tem prova suficiente, essa interceptação telefônica não provou nada, aí ele deu uma boa sacada. Ele chegou e falou o seguinte, a prova é tão fraca que o próprio Ministério Público e a Polícia Civil sabiam disso. Tanto é que eles montaram uma operação para ver se produziam mais prova. E essa operação eu não vou admitir a prova produzida, porque foi ilicitamente. Então, nesse caso, não tem prova suficiente para condenação, absolveu a escrivã. Só que aí ela já tinha respondido a um processo administrativo e ela foi demitida, né? Lembre-se a diferença aí de exoneração e demissão, né? Exoneração é o servidor que pede para sair. Ah, eu sou aqui juiz federal, quero sair, vou virar advogado. Eu peço exoneração. A demissão é punição, a mais grave. Ela cometeu uma conduta, um ato administrativo, né, uma falta disciplinar muito séria, ela perdeu o cargo, né, foi demitida. Então foi isso que aconteceu. Eu, no fundo, gente, sinceramente, eu acho que o juiz quis adotar uma posição mais salomônica. Ele chegou lá e falou assim, aqui, ó, não tem prova, tal. Ela já passou por uma situação extremamente constrangedora e tudo, já perdeu o cargo dela, tal, não precisa de uma condenação penal. E ele falou que não tinha provas. Porque assim, né, eu não sei se meu limiar de provas que eu exijo é muito baixo, pessoal, mas eu penso o seguinte, chega uma pessoa e fala para mim aqui, ó, policial civil está me extorquindo. Mas por quê? De onde você tirou isso? Falou, não, eu tenho um inquérito lá que eu estou sendo investigado por porte de droga. Ele falou que pode me prejudicar, tal, ou que pode melhorar minha situação se eu der tanto para ele. Aí você fez isso? Tá, vamos fazer uma interceptação. Aí fez a interceptação, vê essa conversa. E aí, arrumou aquele negócio, como é que tá? Ô, pessoal, sinceramente, eu acho que um policial não tem que conversar com réus, com investigados dessa maneira. Existem formas de comunicação formal. Você quer prestar depoimento na delegacia? Vai lá, tal. Se você permite, né, dar margem a isso, não, vem aqui que a gente conversa, vamos ajeitar as coisas aqui, aquele negócio, não passa aqui. É muito suspeito, né? E aí tem a palavra da vítima, e mais essa coisa que demonstra o vínculo, eu não sei, para mim, normalmente, pessoal, às vezes nem sempre no processo penal a gente vai ter uma prova contundente. Muitas vezes é uma prova indiciária. Às vezes você tem um mundo de indícios, entendeu? Que fala assim, ó, realmente não tem uma confissão, não tem uma testemunha que viu, a perícia não tem como mostrar a coisa, mas aqui, ó, tem esse indício aqui, tem um outro indício ali, tal, tal. Essa soma de indícios pode servir para uma condenação. É um pouco arriscado? Sim, é um pouco arriscado. Mas acaba que o indício, como qualquer outra prova, é admitido no nosso processo penal. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se nesse caso, eu talvez adotasse essa solução, talvez do juiz salomônica, que ó, ela já teve as consequências dela, deixa quieto. Mas, assim, se fosse excluindo isso, né, esse pensamento, e isso, gente, que eu estou falando é suposição, viu? Eu não sei se o juiz pensou dessa maneira, eu estou supondo. Né? Mas se fosse analisar um caso, chega uma vítima, fala que foi extorquida, ela tem motivo para ser extorquida, porque está sendo investigada, tem uma interceptação telefônica que mostra um prévio contato, essa linguagem cifrada, de não, para aqui, não fala nada, não, vem para cá, a gente resolve e tal. Está muito estranho. Eu acho que houve prática de corrupção, sim, nesse caso. Mas aí o que acontece, pessoal? Tem também os delegados, né? 3 delegados que fizeram, um estava presidindo essa investigação. Eles praticaram crime? O que vocês acham? Existem alguns crimes, né, previstos no Código Penal, mas acaba que os crimes do Código Penal tem uma certa evolução histórica que precisa ser mencionada. Nós tínhamos no nosso Código, por exemplo, o exercício arbitrário ou abuso de poder. Era para essas situações de arbitrariedades praticadas pela polícia, tal, em processos criminais. Só que isso aí já tinha sido revogado, aliás, a jurisprudência entendia que não mais se aplicava. Por quê?
porque aplicava essa lei aqui, ó, 4.898 de 65. Essa é a chamada Lei de Abuso de Autoridade. Pessoal, era uma lei tão fraca. Fraca no seguinte sentido. Vejam a pena máxima aqui é de 10 dias a 6 meses. 6 meses o máximo. Eu lembro que eu peguei um caso lá no Tribunal de Justiça, foi um crime praticado antes da existência da lei de tortura, né, que é de 97, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? Os policiais arrebentaram o rapaz, para ele confessar a prática do crime, não sei o quê. Depois se apurou, fez exame de corpo de delito, tal. Pena dos policiais civis. 20 dias, 30 dias. Eu falei, gente, que desproporção que é essa? Não tem nenhum sentido. Era uma lei criada na época da ditadura militar e que visou a proteger, tutelar o lado de quem era encarregado de persecução penal. Entendeu? Não era para poder punir, tratar com maior severidade os agentes públicos, pelo contrário. E essa lei vigorou até 2019, quando então foi aprovada uma nova lei de abuso de autoridade, que acabou que revogou expressamente o artigo 350, que a jurisprudência já falava que não aplicava, e revogou também expressamente a lei 4.898. Eu não sei se vocês se lembram, mas assim, houve muitos movimentos contra essa lei de abuso de autoridade. Juízes, promotores, delegados falando assim, nossa, nós vamos ser tolhidos na nossa liberdade de julgar processos criminais, de fazer isso, fazer aquilo. Tem até um certo fundamento, pessoal, mas assim, as coisas aqui no Brasil, infelizmente, dificilmente uma pessoa que tenha condições de contratar um bom advogado, tenha recursos financeiros, um caso, um delegado, juiz, um promotor, ela vai sofrer um processo criminal ou vai ter uma condenação penal, né? Não sendo o réu do andar de cima, sendo o réu do andar de baixo, a história é outra, né? Mas para réus do andar de cima, né, vide aí a Operação Lava Jato, todo mundo já quase sendo solto. Mas é curioso, por exemplo, essa nova lei de abuso de autoridade, ela traz crimes como esse aqui, ó, que são realmente um pouco muito abstratos, né? Decretar uma medida privativa de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. Isso aí dá margem a tanta discricionariedade. Quais são as hipóteses legais? Para garantir ordem pública, para conveniência da instrução criminal. Então, assim, um juiz vai analisar se o outro juiz realmente foi desconforme, né? Então, eles estavam criticando muito isso. Mas desde que essa lei de 2019 foi editada, eu não estou sabendo de nenhum caso de um juiz, um promotor, um delegado, um policial que foram vítimas, né, do mau uso dessa lei. E essa situação, gente, de certa maneira, acho que coincide um pouco com o caso aqui da nossa policial escrivã. Aqui, ó, obtenção de prova em procedimento manifestamente ilícito. Será que era o caso? É lógico que, né, a lei não vai retroagir para aplicar para fatos passados. Esse fato foi de 2009. A lei foi 10 anos depois. Mas, a princípio, não parece, talvez pudesse aplicar esse tipo penal à conduta do delegado. Outro que também poderia. O que vocês acham? Divulgou. Quem vocês acham que divulgou esse vídeo que foi parar no YouTube? Alguma ideia? O juiz, o promotor, o delegado, a policial, o advogado dela. Quem que será que divulgou esse vídeo? Não faço ideia. Aí um aluno no turno da manhã chegou assim, não, eu vi uma reportagem lá falando isso, que o vídeo chegou, o jornalista teve acesso ao vídeo. Eu falei, não, isso é o que eles falam, né, que o jornalista teve acesso ao vídeo, mas como esse vídeo chegou na mão do jornalista? Pessoal, outra suposição, eu gosto de criar teorias da conspiração, né? Mas assim, eu acho que foi ela, pelo advogado que divulgou isso. E sabe por quê? Para os policiais, os delegados, não valia a pena ficar divulgando esse vídeo. Eles fizeram uma arbitrariedade muito grande. Ninguém quer tornar isso público. O juiz e o promotor, acho que não estão nem aí. Mas, assim, o que aconteceu? Ela perdeu o emprego, né? Ela passou por esse constrangimento. Os delegados foram investigados, pessoal. O Ministério Público, sabe o que ele fez? Pediu o arquivamento da investigação, falando que não houve prática de nenhum crime. Então, ela chegou na seguinte situação, falou aqui, eu perdi meu emprego, não aconteceu nada com aqueles que me prejudicaram e o negócio morreu. Eu acho que ela chegou assim, não vou deixar que isso aí fique assim, desse jeito, eu vou tornar isso público.
Então, eu imagino que foi ela que deu, sabe, quis tornar isso público, apesar da exposição toda, para ver se dava uma mexida na situação. E realmente isso mexeu. Mexeu em que sentido? Acabou que depois, não digo relativamente ao vídeo, né? Mas ela obteve uma indenização por danos morais na Justiça Civil de São Paulo, no valor de R$30 mil. E foi reaberta a investigação contra os delegados. Mas aí um detalhe, pessoal. O que vai acontecer? Você não pode ficar reabrindo investigação pura e simplesmente. Você só reabre investigações concluídas se houver um fato novo. E não houve fato novo nenhum. O Ministério Público chegou e falou assim, ó, não houve prática de atos ilícitos, atos criminosos pelos delegados. Eles agiram, né, no estrito cumprimento do dever legal. E aí depois, diante da repercussão que houve, o Ministério Público, para não ficar feio na fita, ele reabriu a investigação. Mas para isso precisa surgir um fato novo. Eu não sei realmente o deslinde disso, o que aconteceu, mas provavelmente ia dar uma justificativa para a imprensa, foi reaberta a investigação. Mas, tecnicamente, os advogados do delegado têm que fazer isso, que falam, ó, não, tem que ser trancada essa investigação, porque qual é o fato novo que surgiu? Pode ter surgido talvez uma prova nova, o vídeo, mas não é um fato novo. É uma prova nova, isso é diferente. Então, eu acho que, né, no final das contas, ela realmente teve esse prejuízo. Eu acho, pessoal, ela cometeu um crime, né, de concussão ou então de corrupção passiva, embora tenha sido absolvida, mas, assim, os policiais também praticaram atos ilícitos, né, tem que ver, eu acho que provavelmente é um abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, pessoal, essa tem vários crimes previstos, com penas maiores. Mas a anterior, ela tinha, tipo assim, constitui a de abuso de autoridade, aí vem uns 10 itens, A, B, C, D, falando o que é. Muito parecidos com alguns desses aqui, mas com aquela pena ínfima, né? De 10 dias a 6 meses. Tá vendo? Isso aqui é um outro exemplo aí que eu dei, assim, de coisa meio, assim, abstrata, que eu quis trazer para vocês, né? Dar início e tal. Isso aí tem que ter dolo, né, gente? Um dolo assim, ó, eu sei que ele é inocente, né? O sem justa causa fundamentada é uma expressão muito ampla, né? Mas, basicamente, isso, pessoal. Né? Moral da história, o que aconteceu, em resumo, no final, foi isso. Ela perdeu o emprego, R$30 mil de indenização, teve essa exposição toda, os policiais, os delegados, sofreram a investigação inicial, foi arquivada, reaberta, mas que provavelmente não vai resultar em nada. O que eu quero deixar claro para vocês, pessoal, é isso, é o mais importante hoje. Nós temos aí, em relação a essa questão do suborno, da propina, 3 infrações são as mais comuns. Quando é o funcionário público que exige, ele pratica a concussão. Quando ele solicita ou recebe, ou aceita uma promessa, ele pratica a corrupção passiva. São crimes formais, basta o ato de exigir, de solicitar, receber. Não precisa efetivamente, né, obter a vantagem devida. E, por outro lado, pelo particular, a corrupção ativa. Ele oferece, né, ou promete uma vantagem devida. Não precisa também entregar, basta oferecer ou prometer que o crime está consumado. E do âmbito da arbitrariedade, saibam disso. O Código Penal regulamentava aí, no artigo 350, os atos de abuso de poder. Foi revogado, não, a jurisprudência parou de aplicar o artigo 350 em razão da Lei 4898 de 65, uma lei totalmente leniente, com penalidades fraquíssimas, que foi agora, há 2 anos, revogado expressamente, substituído pela nova lei de abuso de autoridade, que eu concordo, realmente traz incriminações muito abstratas, né? O tipo penal tem que ser um pouco mais fechado, mas, sinceramente, eu não vejo muita preocupação com isso, posso até estar enganado depois, mas porque, né, os supostos destinatários dessa norma penal, delegados, policiais, juízes, promotores, eles têm, acho que um aparato por trás dele muito forte para evitar que uma persecução penal gere consequências realmente gravosas. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Alguma pergunta? Não. Diga. Não, falei que eu acho que não, professor. Então tá. Então, pessoal, agradeço a audiência de vocês, bom fim de semana. E lembrar, semana que vem, na próxima sexta-feira, nosso último dia de aula, depois na outra semana já será a prova, e eu queria falar sobre drogas, né? 25% da nossa população carcerária está presa por causa de drogas, é um crime muito importante no país.
aí nossa discussão vai girar em torno disso, tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem. Tá bom, abraço, boa noite, professor. Boa Boa noite, obrigado. Valeu, professor. Até mais, pessoal.